Muito bem, pessoal. Agora vamos ver como é que eu faria na prática a ligação PNP, certo? Lembre-se que eu tenho, então, vamos reconhecer primeiro aqui o nosso grupo de parafusos. Repare, eu tenho aqui um parafuso, eu tenho duas fileiras aqui de serigrafia, tá certo? Essa fileira daqui está falando a respeito desses parafusos nessa posição. E a segunda fileira mais acima está falando qual é o número desses parafusos aqui de baixo. Muito bem, a nossa fonte auxiliar, aonde ela está? Ela está nesses dois parafusos aqui, aonde aqui embaixo eu tenho, repare, o positivo, e aqui em cima, repare, eu tenho o negativo. Ele chama de 24 comum. Legal. Aí eu tenho o comum 0, tenho aqui também o comum 1, repare, o comum 0, ele serve as entradas em 0, em 1, em 2 e em 3. O comum 1 servem as entradas em 4, em 5, em 6, em 7, em 8, em 9, em 10, em 11, em 12 e em 13, ok? Então, como é que eu faria a ligação PNP nesse caso? Repare que eu tenho o positivo e o negativo, e eu vou ligar o polo negativo no meu comum. Então, eu vou ligar um fio no polo negativo da fonte auxiliar, e aqui, ó, que é o parafuso do comum do grupo 0, e eu vou colocar o fio dessa forma aqui. Então, repare que isso vai fazer com que eu já defina. Se no comum eu liguei o negativo, agora, para eu acionar a entrada, eu tenho que jogar positivo. E eu vou fazer isso agora como? Ligando aqui na minha fonte, no polo positivo, certo? Vou ligar no botão, que eu tenho aqui um botão comum, né? Eu vou ligar nesse botão aqui, desta forma, ok? Fiz a ligação assim, correto? Vou colocar um outro fio desse lado, que é para ele também poder chegar até o CLP. Coloquei aqui o fio do outro lado do botão, repare. Tá aqui. Certo? Então tá. Eu estou ligando no positivo da fonte, passei pelo botão e vou ligar no CLP. Então eu escolho uma entrada qualquer. Por exemplo, eu vou colocar na entrada 2. Repara, a entrada 2 não é nem esse e nem esse parafuso. É esse daqui, ó. Por isso que ele está nessa direção. Eu vou ligar, então, na minha entrada 2. Aí, como eu disse na primeira aula, você tem LEDs aqui, ó, para mostrar quando uma determinada entrada foi ativada. Então, repare que quando eu apertar o botão, a minha entrada 2 é energizada, percebe? Então, isso daqui é a ligação da entrada PNP de um botão simplesmente, correto? Muito bem. Esse daqui foi uma das experiências. Agora, no lugar do botão, eu vou ligar um outro elemento, eu vou ligar um sensor. Então, eu vou mostrar para vocês isso acontecendo. Tá aqui, ó. Eu vou pegar esse sensor aqui, por exemplo, é um sensor do tipo PNP, eu vejo pela ligação dele aqui que ele é do tipo PNP, e é um sensor óptico, né? É um sensor óptico. Então, o que acontece? Repare que, como eu falei no computador, olha, eu tenho os fios marrom, lembra qual é a polaridade? Positivo, não é? Azul, negativo. E o preto, que é o meu sinal, é o sinal que o sensor vai me mandar quando ele for ativado. Então, eu vou alimentar o sensor colocando o fio marrom no polo positivo da fonte, e vou colocar o meu fio azul no negativo da fonte. Tá aqui, como eu falei na transparência. Caso você tenha dúvida, volta um pouquinho lá, olha como é que eu expliquei, que aí você vai relembrar. E aqui onde é o sinal, eu vou ligar, por exemplo, agora eu vou escolher a entrada 3, ok? A entrada 3, repare, está bem na direção desse parafuso. Ele que é a minha entrada 3. Então, eu vou acionar, vou colocar o terminal aqui, vou apertar. Então, vamos reparar aqui que quando eu chegar com a mão próximo, olha o que acontece, ó, ele ativa a entrada, ó. Tá certo? Qual a dica que eu dou?
Tomem cuidado, muitas vezes a pessoa fala, peraí, eu não sei ligar esse sensor, mas eu sei que o preto é negativo. Amigo, se você ligar o negativo na fonte, você vai queimar o sensor. Aí é um grande problema. Tá ok? E eu vejo vocês aí na próxima aula, agora onde eu vou mostrar o NPN, tá certo? Um abraço para vocês, até lá!